R. Aulinha de hoje, o movimento retilíneo uniforme. Aquele movimento onde tu começa estudando física e na primeira coisa que o professor ou a professora de vocês apresenta é sim esse movimento retilíneo uniforme. Tá? Só chamando a atenção, não existe uma prova de física, pessoal, em vestibulares ou em qualquer concurso que não cobre essa parte da cinemática. Então nós estamos dando continuidade à parte cinemática com o movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo uniforme, pessoal, a sigla é o famoso MRU. Se tu teve alguma coisa de física na escola, esse movimento retilíneo uniforme foi presente no teu ensino. Tá? Vamos lembrar das características dele, né? Olha só, movimento retilíneo. Retilíneo. Se está dizendo que o movimento é retilíneo, significa que ele vai andar em linha reta, pessoal. Ele não vai fazer curvas, tá? O que significa esse termo chamado uniforme? O que é o uniforme lá no teu serviço? O que é o uniforme lá na tua escola? Em um jogo de futebol, estamos chegando o ano da Copa agora, né? Uniforme é alguma coisa que padroniza o vestimento de todo mundo, ou seja, todo mundo está vestido de uma mesma maneira. Nessa parte do movimento retilíneo uniforme, esse uniforme está descrito o seguinte: alguma coisa sempre é uniforme. E eu te digo, em um movimento retilíneo uniforme, o que é sempre uniforme é a velocidade. Tá? Então aqui nós vamos preencher algumas características dizendo o seguinte, que a velocidade do corpo, nesse movimento retilíneo uniforme, a velocidade não muda, né? Ela não muda, ela sempre permanece igual. Tá? Então se eu fosse, por exemplo, analisar um exemplo aqui que eu vou seguir na sequência, ó, aqui eu coloquei um eixo, tá? Onde em vermelho eu estou contando o tempo do meu carro. Então, se esse carro disser que ele está em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, esse vetor velocidade, lembra? Velocidade é uma grandeza vetorial, sempre vai permanecer constante. Então, se eu fosse desenhar em grandezas vetoriais, eu faria sempre um vetor do mesmo tamanho, sempre orientado para cá, tá? Um vetorzinho do mesmo tamanho, ok? Então, assim, pessoal, se eu for analisar essa parte de MRU, eu vejo o seguinte, ó. Esse movimento, olha esse exemplo que eu coloquei. Aqui é o tempo, onde ele está em 0 segundos e passou 1 segundo. Quando passou 1 segundo, quanto que esse meu carro se deslocou? Eu posso notar aqui, de acordo com o meu referencial, tá? Esse eixo, se eu colocar menos 10 a 0, eu vou verificar que ele andou uma distância de 10 metros. Ou seja, em 1 segundo esse meu carrinho ele andou uma distância de 10 metros. Se eu continuar analisando o movimento desse carro, que está em MRU, eu verifico que de 1 segundo para 2 segundos, ele também andou quanto? Mais 10 metros. Olha outra característica desse movimento retilíneo uniforme. De 0 para 1 variou 1 segundo. E de 1 segundo para 2 também variou 1 segundo. E o que eu notei com a minha distância que ele andou? Sempre foi 10 metros. Então, essa característica de um movimento retilíneo uniforme, eu posso completar aqui no canto, dizendo que ele anda distâncias iguais, tá? Distâncias iguais em tempos iguais, tá? Intervalos de tempos iguais. Então, vou colocar aqui, ó, em tempos iguais. O que eu quero chamar a atenção disso, pessoal? Que, olha só, passou 1 segundo, né? Então, o certo seria dizer intervalos de tempos iguais. Então, passou um intervalo de 1 segundo, ele andou 10 metros de distância, ok? Então, assim, se eu for começar a analisar essa característica de um movimento retilíneo uniforme, também, né? Ele é dado em uma linha reta. O que eu quero dizer? Ele não faz curvas. Esse carro, se eu deixar ele andando infinitamente, ele sempre vai permanecer em uma linha reta, certo? Agora, só adiantando, esse movimento retilíneo uniforme, como essa velocidade dele não muda, eu digo que é um movimento que não existe aceleração. Então assim, ó, sem aceleração. Essa grandeza aceleração nós vamos estudar numa próxima aula, tá? Mas basicamente, aceleração é qualquer mudança na velocidade. Como o movimento retilíneo uniforme, essa velocidade não muda, ele caracteriza um movimento sem aceleração, tá? Olha só, pessoal, agora vamos começar a analisar um pouquinho da matemática dele. Lembra das equações que nós vimos lá na parte da velocidade média da nossa aula passada? Eu sei que a velocidade, ela nada
distância por um tempo. Então eu vou chamar essa distância de ΔS, tá? ΔS que vai ser a distância que ele andou. Por exemplo, eu verifico que esse ΔS no movimento retilíneo uniforme é sempre constante. Se eu, por exemplo, quisesse analisar esse ΔS aqui, ó, chamo ΔS1. Esse ΔS1, lembra, na física, sempre quando tem S, delta na frente, perdão, eu estou me referindo a uma variação. Então, essa variação desse ΔS1 é o quê? É a posição final menos a posição inicial. Vamos entender como é que eu chego nisso. A posição inicial desse cara aqui foi o quê? Se eu considerar que o eixo X, que está me dizendo a distância, ele está em menos 10, né? Esse ΔS1 vai ser igual a onde? Ele saiu do menos 10 e foi para o zero. Então, a posição final nesse meu exemplo é zero. Tá? Menos a posição inicial dele, que foi aonde? No 0 segundos ele estava no menos 10. Então, cuida aqui o sinalzinho, que vai ter um menos 10 aqui, configurando que esse ΔS1 vai ser o quê? Menos com menos vai ser igual a mais 10 metros. Né? Então eu verifico se eu fizer essa mesma situação análoga aqui para esse intervalo de tempo de 1 para 2, eu vou notar que vai dar os mesmos ΔS. Então esse ΔS, pessoal, nada mais é que a distância que ele está andando, ou uma variação da posição. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque existem algumas frases, algumas equações na física, né, que quando ele te apresenta a velocidade, ele não te apresenta dessa maneira que eu te mostrei. Ele apresenta em termos do ΔS. Se eu for lembrar aqui, ó, o que é esse ΔS? Sempre vai ser a posição final menos a inicial, tá? Dividido pelo tempo, ok? Então fica um exercício de matemática para te treinar em casa, que se eu pegar esse tempo aqui, ó, e jogar para o outro lado e isolar o SI, eu tenho que essa equação horária do movimento, tá? Essa equação horária dele fica o famoso sorvete, né? Porque vai ser o quê? Posição final vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo de um movimento retilíneo uniforme. Tá? Isso é muito interessante. Pessoal, isso só é válido, essa equação só é válida para né? Dei uma de cebolinha agora, pala. Isso só é válido, né, para um movimento retilíneo uniforme, onde o que acontece? Essa velocidade sempre é constante. Entendido? O que eu quero chamar a atenção? O Enem é uma prova que adora fazer menção a essa equação horária. Para que serve essa chamada equação horária? De novo, essa equação horária é a mesma coisa da velocidade que nós sabemos. É uma distância por tempo, só que eu abri a variação da posição em SF menos SN. Ok? Então convido vocês todos para olhar aqui na esquerda, onde eu vou te mostrar a utilizar essa equação horária do MRU. Porque ali eu coloquei um exemplo onde aparecem meus bonequinhos, tá? E eu vou colocar embaixo um eixo e algumas velocidades para eles. Por exemplo, se eu disser que esses corpos aqui, ó, esse corpinho que eu vou chamar de corpinho A, tá? Esse vai ser o corpinho B e esse vai ser o corpinho C. O que eu noto? Esses caras eles estão andando para a direita, aqui. Então, pegando esse mesmo exemplo, né? Se esse magrão aqui, ó, andou em 1 segundo 10 metros, o que eu posso afirmar da velocidade dele? Olha para cá, velocidade de distância por tempo, né? Então, olha aqui que bacana. A cada 10 metros, ele leva 1 segundo para andar isso. Ó, de novo, verifique que essa velocidade ela permanece constante, né? A cada 1 segundo, ele andou 10 metros, caracterizando um movimento retilíneo uniforme. Tá? Vem para cá. Se eu quiser fazer a chamada equação horária desses movimentos, o que significa fazer equação horária? Significa montar cada lei do movimento para eles utilizando essa parte. Então assim, ó, se eu disser que esse aqui tem uma velocidade de 2 metros por segundo, esse aqui vai ter uma velocidade de menos 2 metros por segundo, por que eu vou botar menos 2 metros por segundo? Porque olha, lembra da nossa aula de referencial? Esse vetor velocidade negativo, ele está indo contrário ao eixo. Tá? Então, cada vez mais, esse cara está indo para a esquerda. Né? Então, eu coloco um sinalzinho de menos para fazer a distinção disso. Aqui, se eu colocar uma velocidade de 3 metros por segundo, na hora de eu montar a minha equação horária para cada um, o que eu vou notar? Que esses valores serão positivos, porque ó, ele está aumentando no eixo positivo do x. Ok? Então, vamos lá. Em todo momento, pessoal, eu vou utilizar o sorvete. Ó.
SF igual a S0, né? Ou S inicial, mais VT. Para todos eles, né? Então, para o A, como é que vai ficar? Para o A vai ser o quê? Posição final de A vai ser onde? De onde é que o A sai, pessoal? De onde é que é a posição inicial? Do menos 4. Então, eu vou colocar no menos 4 aqui, né? E aí eu noto SI mais VT. Quanto que vale a velocidade do A? O A, como ele está indo contrário ao eixo, eu vou botar um sinal de menos. Então vai ser menos 2T. Tá, mas ô professor, para que serve isso? Bom, isso nada mais é que a lei do movimento. É a lei desse movimento retilíneo uniforme para esse corpinho A. Por exemplo, no instante t igual a 0, onde é que ele vai estar? Ó? Quando eu colocar t igual a 0, sem fazer conta nenhuma, né? Comecei a contar o cronômetro. Onde é que está o A? Na posição menos 4. Então, olha, ó, SF vai ser igual a menos 4 menos 2 vezes o tempo de 0. Verifico que menos 2 vezes 0 vai ser igual a 0. E SF vai ser igual a menos 4 metros. Ou seja, no instante de tempo t igual a 0, esse cara está na posição de menos 4 metros. Ok? Por exemplo, um segundo depois, onde é que ele vai estar? Bom, utilizando a lógica, tu vai ver, né? Que se a cada um segundo ele anda menos 2 metros, ele vai do menos 4 para o menos 6. Vamos provar isso aqui pela equaçãozinha, ó. Ao invés de colocar 0 segundos, eu vou colocar 1 segundo aqui na minha equação. Lembrando, isso é a lei do movimento dele. Então vai ser 1, né? Menos 2 vezes 1 vai dar o quê? Menos 2. Menos 2. Menos 4, como é menos com menos, eu somo eles e dou o sinal deles. Ó. Vai dar menos 6 metros. Entendido? Então, ó, direitinho, passou um segundo, ele chegou na posição final de menos 6 metros. Fazendo essa analogia, eu quero que vocês brinquem em casa, né? Que eu posso montar a equação horária para cada um desses quadros. Então vem comigo. Para o B, como é que vai ser? Posição final do B vai ser aonde? De onde é que o B sai? Sai da posição inicial igual a 0. Então o S0 dele, o S inicial vai ser 0. Qual é a velocidade do B? Como o B está indo para a direita de vocês, né? Para a direita que você está me assistindo no vídeo, curiosidade. Vocês sabem como é que é direita em japonês? Migi. Professor, como é que sabe isso? Depois eu conto. Ah, ridaria à esquerda. Então assim, ó, como ele está indo para a direita, Migi em japonês, né? Eu vou colocar um sinal positivo, 2 vezes T. Então, fazendo essa mesma analogia, eu posso testar os valores de tempo e descobrir onde ele vai estar no tempo que eu quiser. Ó, faço a mesma coisa para o C, ó. O C vai ser igual a SF, da onde é que sai o C? Onde é que sai a velocidade C? O carinha que está no ponto C. Ele sai da posição igual a 4, concorda? Então, S0 vai ser 4. Qual é a velocidade dele? Vai ser positiva, valendo mais 3 metros por segundo. Por que é positiva? Porque ele está indo a favor do eixo X, né? Mais 3T. Entendido? Então, gurizada, eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa. Eu quero mostrar como é que cai isso em vestibulares. Especialmente o Enem, né? Que o Enem adora cobrar essas questõezinhas que envolvem MRU. E eu vou, claro, eu vou cortar algumas palavras do Enem, mas vai ser um exemplo de uma questão que caiu recentemente no Enem, que era exatamente o seguinte, né? Tinha uma equipe de logística, tá? Uma equipe de logística que ia fazer o cara entregar uma entrega em algum lugar. E aí ele disse o seguinte, que nesse exemplo, né, tinha 2 trechos de viagem. O primeiro trecho, onde o cara vai andar, o trecho que ele tinha que andar era um trecho de 60 quilômetros, tá? 60 quilômetros. E a velocidade máxima permitida aqui nesse trecho, se eu colocar um carinha andando aqui, ó, a velocidade máxima permitida era uma velocidade máxima, tá? Ou seja, se tu andasse a mais que isso, seria multado. Uma velocidade máxima de 120 quilômetros por hora, né? Então, digamos que a tua equipe de logística tem que fazer uma entrega, né? Tu pede uma camisa do aula D para ti, e daí a equipe de logística calcula tudo isso. Claro, eu e o professor Carlos, nós vamos fazer isso de acordo com as vias que tu vai analisar. Então, se tu andar mais que isso, tu toma multa, tá? Se tu andar a uma velocidade maior que isso, tu toma multa. E aí, claro, nem sempre os trechos serão iguais. E agora tu vai ter um segundo trecho, pessoal,
um segundo trecho onde a distância também é de 60 km, ou seja, esse carro vai ter que andar 60 km, porém, essa via onde ele vai ter que andar é uma via onde a velocidade máxima que tu pode andar é uma velocidade máxima do valor de 60 km por hora. Ou seja, se tu andar mais rápido que isso, tu vai ser multado. Como nós não queremos tomar multas, né, pessoal? A questão te perguntava o seguinte: quanto vai ser o tempo de viagem que esse carro vai fazer para fazer essa entrega? Tá? Então, o que eu posso notar aqui? Eu preciso descobrir o tempo nesse lado aqui, o tempo desse, e somar o tempo que eu vou ter o tempo total. Então, olha só, vou dividir bem fácil para te entender. Ó. Lembra? Se esse cara está a uma velocidade constante, que foi o que a questão te falou, a velocidade vai ser o quê? A distância pelo tempo, ok? Esse vai ser o tempo T1. Só que nesse primeiro caso, qual é a velocidade máxima dele? Eu vou colocar V1 como sendo velocidade máxima. A velocidade máxima dele vai ser igual a 120 km por hora. Para e cuida! Verifica se as unidades estão ok, certo? Quilômetros por hora, distância em quilômetros, o meu tempo vai dar em horas. Então vamos lá. Quanto que é essa distância do primeiro trecho aqui? Ó? Não é 60 km dividido pelo tempo T1. Então se eu fizer a parte algébrica aqui, vai ficar igual a 60, né? E 120 vem dividindo e o T1 vai multiplicando sobre 120. Se tu parar para pensar, tu vai verificar que 60 é exatamente a metade de 120. Então o tempo que tu vai levar nesse primeiro trecho é 0,5 horas. Em minutos seria igual a 30 minutos. Tá? Fazendo a mesma ideia para essa segunda parte, eu vou chamar aqui essa velocidade máxima permitida no segundo trecho. Tá? Se eu não me engano, essa questão caiu em 2012 no Enem. Tá? É bem recente mesmo. Essa velocidade V2 vai ser igual à distância que eu vou percorrer, sabendo que é um MR1, né? Porque ele tem que andar com essa velocidade sempre. Né? O que vai ser? V2 agora vai ser 60. E a distância vai ser 60 km que ele vai andar. Sobre o T2, o que eu noto? Que se eu fizer a mesma operação matemática, 60, né, vai multiplicando, 60 vem dividido, 60 dividido por 60 vai ser igual a uma, o quê? Cuida da unidade. Estou trabalhando em quilômetros por hora e a distância em quilômetros, isso aqui vai dar em horas. Moral da história, o tempo de viagem... Opa, perdi o apagador, né? Achei! O tempo de viagem desse exercício que o Enem te cobrou era a alternativa que dizia que dava exatamente essa soma desse tempo T1 com o tempo T2. Então, olha só, eu verifico que esse tempo total, que eu vou escrever aqui ó, como tempo total de viagem, vai ser T1 mais T2. Vamos ser sinceros, né, pessoal? Quando é MR1, tu vai notar que as questões são bem mais triviais. Até tu consegue usar lógica e resolver. T1 é igual a quê? 0,5 horas mais 1 hora. O tempo total de viagem vai ser igual a 1,5 horas. Só curiosidade, né? Isso aqui é 1 hora, né? Mais 30 minutos, tá? Ou seja, a famosa 1h30 que nós temos. Entendido? Então, pessoal, tu vê que essa parte é bem tranquila, tá? Então, é interessante tu começar a olhar as provas do teu concurso que tu está te preparando e começar a verificar como é cobrado, certo? Essa aula de MR1, pessoal, vai ficando por aí. Peço a vocês que vejam as aulas anteriores de cinemática, que vai complementar muito essa parte de MR1, tá? Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam, né, pessoal, que a física esteja com vocês. Um grande abraço e tchau, tchau. Tudo bem, pessoal? Estamos em mais uma aula de física aqui no site aulad.com.br. A aulinha de hoje sobre MR1, tá? O movimento retilíneo... Professor, dá um sorrisinho aí, professor. Sim? O que o senhor almoçou hoje? Arroz, feijão básico, né? Não, então vai dar uma olhadinha no espelho. Tá bom, então. Já vem.